Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Riboli, sou psicóloga clínica, trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema que gera bastante dúvidas, que é o TDAH na vida adulta. Aline, adulto tem TDAH? Sim! Quando um paciente chega na clínica, normalmente ele vem porque descobriu que o filho tem o TDAH, teve o diagnóstico e percebe alguns padrões comportamentais que ele tinha desde a infância. E aí ele fala, eu acho que eu tinha TDAH. E na realidade ele não tinha o TDAH, ele tem o TDAH, porque o TDAH ele inicia na infância e permeia aí durante toda a vida, adolescência, vida adulta. O que muda é a forma de manifestação dessas características do TDAH. Quando a gente fala de TDAH, nós sabemos que temos 3 tipos de TDAH. O primeiro é com a predominância da hiperatividade, o segundo com predominância da desatenção e o TDAH misto. Que aí nós temos aí uma prevalência dos 2 sintomas, tanto da desatenção quanto da hiperatividade andando aí juntos, né? E o TDAH em crianças, ele se manifesta, se a gente fala dos sintomas de hiperatividade, é aquela criança que não consegue ficar quieta, ela se mexe bastante, em situações sociais ela gosta de falar bastante, interrompe as outras pessoas, não sabe esperar a sua vez de falar, ou não tem paciência de ficar em uma fila, por exemplo. Essa criança, ela anda pela sala de aula, mexe com todos os coleguinhas, corre por todos os lugares, seja em lojas, corredores de shopping, enfim. Essa criança, normalmente, ela é aquela criança que a gente chama de bracinhos de polvo, que na realidade ela tá com os braços sempre se mexendo ali, às vezes derruba as coisas, né? E quando a gente fala da desatenção, é a criança que não consegue focar, né? Ela tem problemas de prestar atenção nas aulas da escola, no conteúdo. Ela tem a inteligência sim, mas tem dificuldade de aprender por conta de não focar, não ter a atenção. E isso gera alguns prejuízos. Quando a criança vai crescendo, entrando na adolescência, vida adulta, esses comportamentos e essas características do TDAH, elas vão se transformando, né? Então, quando a gente fala aí da hiperatividade, um adolescente, um adulto, ela vai se transformar, na realidade, em impulsividade, né? Assim, a gente não vê normalmente um adulto correndo por corredores de um shopping, de uma loja. O que a gente vê são adultos que, por exemplo, estão sentados em um local, em uma reunião, e aí ele não consegue ficar com braços e pernas parados, tá ali sempre mexendo o pezinho. Ele tem uma inquietação, né, mas não é tão grande quanto na infância. Porém, esse adulto começa a ter comportamentos impulsivos, né? Seja em relacionamentos, seja na parte financeira, seja no trabalho. Então, assim, essa impulsividade, ela ocasiona vários problemas, porque às vezes a pessoa responde outra pessoa de uma maneira impulsiva, porque ela não pensa antes, né? Então, o que vem na mente ela fala, às vezes é taxado como grosso ou como uma pessoa insensível. Além disso, pode ter problemas financeiros porque ela compra por impulsividade, faz dívidas, não sabe pensar antes e se organizar financeiramente. Então, normalmente, adultos com TDAH tendem a ter problemas financeiros. E quando a gente fala da parte de desatenção, é aquele adulto que tem dificuldade de se organizar, ele não consegue lembrar dos seus compromissos, normalmente não cumpre os horários, perde reuniões do trabalho, muitas vezes compromissos com a esposa, esquece datas especiais. Esse adulto, ele tende a colocar as coisas no lugar e não lembrar onde colocou, perde muitas coisas. Muitas vezes quem convive com o adulto com TDAH
ele não entende, né, essas características e vê como falta de comprometimento ou falta de interesse em determinadas situações. E na realidade não, é porque realmente a pessoa tem essa dificuldade. E como a gente lida, né, com o TDAH na vida adulta? Quais as técnicas da TCC que a gente utiliza para auxiliar os adultos na clínica e no processo terapêutico? Em primeiro lugar, né, um adulto que tem TDAH, provavelmente durante a vida dele, ele desenvolveu uma série de crenças disfuncionais a respeito dele mesmo, e a gente precisa identificar essas crenças e fazer uma reestruturação cognitiva com ele, né? Então, assim, trabalhar muito nos pensamentos distorcidos que ele tem a respeito de si, autoimagem, autoconfiança, e mostrar para esse adulto que realmente não é que ele não é capaz, ele não tem capacidade como os demais ou não tem inteligência. Na realidade, ele tem essas dificuldades por conta do transtorno em si. Então, é muito importante a gente psicoeducar o paciente a respeito do que é o TDAH e que, principalmente, ele consiga aceitar que ele tem o TDAH. E aí a gente vai trabalhar a parte comportamental, né? Então, assim, o adulto com TDAH, ele tem as dificuldades que eu já citei aqui, então ele precisa aprender a se organizar, utilizar de planilhas, calendários, agendas, planners, tudo que possa auxiliar ele a se lembrar dos compromissos dele, a se lembrar das coisas do trabalho, datas importantes. E isso não se aplica só para o trabalho, mas também para a vida pessoal. Então vamos ajudar o paciente a se organizar. O paciente ele precisa ter o hábito de anotar tudo. Se ele sabe que ele tem o problema da desatenção, ele precisa anotar e deixar essas anotações em locais visíveis, para que ele se lembre o tempo todo do que ele precisa fazer. Então a gente precisa trabalhar com o paciente para ele criar o hábito de sempre checar a agenda, quadro de atividades diárias, ele realmente conseguir se organizar e ter disciplina para isso. Outra coisa que o paciente com TDAH precisa aprender a fazer uma coisa de cada vez. Não adianta querer fazer várias atividades de uma vez, ele perde o foco, perde a atenção e acaba não fazendo nada. Na parte financeira, se o paciente ele tem problemas financeiros, esse paciente precisa desenvolver estratégias para que ele consiga lidar com a impulsividade, né, na área financeira. Então, não sair com cartão de créditos, sair apenas com o dinheiro que vai gastar ali no momento, fazer uma planilha com controle de despesas, tudo que gasta, o que ele ganha, se precisa fazer ali uma poupança, né? Então, quanto que eu consigo guardar por mês? Qual o meu planejamento futuro? Ele também ter as suas metas e objetivos claros, né? Para que ele entenda que ele precisa fazer aquilo por um motivo maior e que a longo prazo ele vai precisar daquele dinheiro, né? Então isso também é um fator motivador para ele. E muitas vezes o paciente também precisa aceitar que ele vai precisar de ajuda, às vezes ajuda da esposa, de um amigo que ele tem bastante confiança, para ajudar ele a se organizar nessa parte financeira. E a gente também pode considerar o uso de medicamentos, né? Que daí entra na parte de um trabalho em equipe multidisciplinar, em parceria com um médico, psiquiatra, neurologista, que identifica a necessidade desse paciente usar ou não um medicamento para que ele consiga manter o foco ou reduzir aí os sintomas da hiperatividade, impulsividade, e fazer a psicoeducação com o paciente a respeito do uso desses medicamentos, que às vezes tem um preconceito, né? Mas eu não vou tomar medicamento, o TDAH, as crianças que precisam de medicamento, eu adulto não preciso. Realmente, tem adultos que não precisam, porque apenas com as técnicas da terapia, ele vai colocando em prática e consegue se organizar, mas tem outros que necessitam desse uso, né? E aí vem aquele medo, nossa, mas será que esse remédio vai me deixar dependente? E normalmente não, né? Os medicamentos, assim, que são para o TDAH,
Cada um toma de acordo com a sua necessidade e o médico ele vai avaliar isso. E não necessariamente o paciente vai ficar dependente desse medicamento pelo resto da vida. Então é isso, na prática clínica, cada vez mais tem chegado casos de adultos com TDAH, mas não é algo que paralise o paciente ou um adulto de ter uma vida normal, pelo contrário, né? Com a terapia, utilizando das técnicas corretas e o paciente fazendo a parte dele, né, colocando em prática todos os planos de ação, com certeza o paciente vai conseguir se desenvolver e lidar melhor com todas essas dificuldades que o transtorno causa na vida dele. Claro que poderíamos falar mais, né, sobre essa questão do TDAH na vida adulta. Eu espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima!